Olá, sexto ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula agora falando dentro do caderno 2, o nosso segundo módulo do caderno 2. Vamos trabalhar aqui na sequência na aula de número 15, módulo 12, tá? Dentro do nosso caderno 2, professor Jonifran na área com vocês, tá bom? Um assunto bem tranquilo, bem legalzinho da gente conversar sobre posições relativas de retas. Você já conhece um pouco dela quando nós trabalhamos a parte de introdução à geometria, então você já tem noção mais ou menos das posições relativas das retas, tá bom? Nesse assunto, nesse conteúdo, nós vamos precisar utilizar as réguas e o jogo de esquadra, tá bom? Então tem em mãos a régua e o jogo de esquadra para a gente trabalhar a aplicação e os desenhos dentro dessas condições aqui dessas retas, tá bom? Então vamos considerar aqui três posições de retas aqui bem distintas. Nós temos as retas paralelas, que é quando, por exemplo, nós temos a reta A e a reta B. As duas retas são paralelas, ou seja, essas duas retas não possuem ponto em comum. Não importa a direção, não importa o sentido, se elas estão na mesma direção, ela não possui ponto em comum. Então, elas são conjugadas como retas paralelas, tá bom? E essas retas paralelas, elas têm um símbolo específico para essa nomenclatura, sem que eu precise ficar escrevendo retas paralelas A e B, eu posso notar isso aqui com o seguinte nome. Eu vou colocar de caneta azul aqui a reta A, olha as duas barrinhas, são duas barrinhas inclinadas, tá bom? Mais uma ao lado da outra, paralela à reta B. Esse símbolo aqui é como você faz a notação de uma reta paralela à outra. Reta A, paralela a B. E aqui eu estou nomeando as retas com letra minúscula do alfabeto, o alfabeto convencional, que é o nosso que nós usamos mesmo, A, B, C, D, F, tal. Então, posso usar letras minúsculas, não preciso colocar setinha aqui nas pontas, basta eu dizer que é reta A e reta B, você já sabe que ela é infinita para ambas as direções, tá bom? E o símbolo é esse, ó, reta paralela à reta B. Não possui ponto em comum, ou seja, nunca vão se cruzar, independentemente do tamanho, tá bom? Quando nós temos retas concorrentes, ela é diferente. Aqui não se cruza, aqui já se cruza, tá? Nós temos um pontinho aqui, ó, em comum, tá bom? Deixa eu botar aqui uma da cor da caneta mesmo que está reta. Nós temos esse ponto em comum. Esse ponto em comum é onde as retas se cruzaram, as duas retas. Essa reta aqui com essa outra reta aqui, eu vou chamar essa reta de C e essa reta de D, tá? Não tem um símbolo específico só quando a reta é concorrente, tá? Só quando a reta é oblíqua, e a gente fala isso mais na frente. Mas quando ela é concorrente e não é perpendicular, o símbolo que a gente dá para não somente para o conceito de concorrente, mas o conceito da concorrente, definição da concorrente não perpendicular, que a perpendicular também recebe um símbolo. No caso, esse aqui são uma concorrente oblíqua, que são em meio aqui inclinada, ela fica mais ou menos assim, ó, C, D, tá vendo? Fica nessa situação aqui. Filha da puta, viu? Nós temos as retas concorrentes também aqui. As retas concorrentes, ela é diferente dessa daqui, dessas duas, né? Essa aqui possui um ponto, não possui ponto em comum, já essa possui esse pontinho em comum aqui, ó. Esse ponto que está aqui é o ponto de encontro entre as duas retas. Você sabe que entre duas retas, entre um único ponto, passam infinitas retas, e quando se cruza duas retas, forma-se um ponto. Então eu chamei essa reta de D e essa reta de C. Essa reta C é concorrente à reta D. Esse símbolo a gente coloca quando ela é oblíqua, reta oblíqua, tá? Oblíqua. Reta oblíqua. Essa reta sendo oblíqua, ela recebe esse símbolozinho aqui, ó. É um símbolozinho, uma barra com deitadinho. É como se fosse um T um pouco deitado, um T de ponta cabeça, tá bom? Na reta perpendicular, ela forma exclusivamente a perpendicular, só tem essa aparência, tá? Duas retas se cruzam em um ponto, no caso estou falando desse ponto aqui, e nesse ponto forma-se quatro ângulos de 90 graus, né? Quatro ângulos, como você viu nas aulas anteriores, quatro ângulos retos, tá bom? Então, essas retas são retas perpendiculares. Se eu chamar aqui ela de E e essa aqui de F, eu tenho um símbolo específico para essa condição, para quando ela é perpendicular. Você coloca a letrinha de cada reta, né, no caso E, aí aqui você vai colocar uma barrinha assim, né? Coloca uma barrinha, é um T mesmo, tá? Bem feitinho, um T de cabeça para baixo, para simbolizar esse ângulo reto. Aí coloca a reta E,
perpendicular à reta F. Então, ela recebe esse símbolo aqui, tá bom? Então, você já viu o que são retas paralelas, né? Recebe esse símbolo, não possui ponto em comum. Reta concorrente possui esse ponto em comum. Reta perpendicular possui um ponto em comum e forma um ângulo de 90 graus. Lembrando que esse símbolo é mais usado quando se trata de reta oblíqua, tá bom? Beleza, voltando para cá, nosso exemplo, desenhei um paralelepípedo aqui para você, tá? Faces planas, se é um paralelepípedo, as faces são todas retangulares, e se são retangulares, os lados opostos são paralelos. Já dei algumas condições para você. Vamos citar alguns exemplos de pares de retas paralelas, tá? Por exemplo, só é paralela se ela estiver na mesma face, tá bom? Se estiver limitando a mesma face. Ou em faces opostas, mas seguindo, podendo limitar no mesmo plano, tá bom? Por exemplo, ó, essas retas aqui, ó, essa reta AD, vou colocar aqui, ó, reta AD, vou colocar assim, para dizer que é reta, né? Porque só tem uma letra maiúscula, é paralela, aqui no caso, a reta BG, tá vendo? BG, que é essa aqui, ó. Posso citar também a reta EF, vou colocar só esses dois aqui, já é o suficiente para você entender, tá? EF, eu posso citar que ela é paralela a DG, a AB, ou se tivesse um outro vértice aqui escondidinho, também seria ligado a esse vértice. Então eu vou colocar EF paralela ao AB, tá bom? Paralela ao AB. Vou colocar aqui, ó, paralela a AB. Aí a setinha aqui para representar o símbolo bacaninha, beleza? Então vamos nessa. Vou passar lá para o outro lado, né, para ficar melhor a visualização de vocês, tranquilo? Então olha só, aqui nessa nós podemos pegar retas concorrentes, que elas se cruzam, né, tem um ponto em comum. Eu posso pegar, por exemplo, a reta aqui FG, né, é concorrente nesse ponto aqui, ó, nesse ponto G com a reta DG. Tá? Reta DG, beleza? Retas perpendiculares, aí eu tenho outra série de retas concorrentes, né? Só imaginar que elas continuam aí e se cruzam em um ponto. Retas perpendiculares formam exatamente 90 graus. Como isso aqui é um paralelepípedo, seus ângulos todos são de 90 graus em cada uma das faces, tá? Então eu vou pegar a reta BC, por exemplo, para a gente jogar ela, reta BC com FC, né? Reta BC perpendicular a FC, bacana? Então você já conseguiu compreender o que são retas perpendiculares, né? Forma exatamente 90 graus, tá bom? Só para você ter uma ideia, entender mesmo de fato o que eu estou falando, espera só um pouquinho que eu vou mostrar para você. Pronto, vou ter aqui com meus instrumentos de trabalho, tá bom? E vamos considerar aqui, isso aqui é reto, isso aqui também é reto, tá? São duas retas. Se eu colocar isso aqui uma ao lado da outra, são paralelas, tá bom? São paralelas, não possuem ponto em comum. Se eu fizer isso aqui, elas não são mais paralelas, né? Se eu continuar, esse vai se cruzar em um ponto. Então, aqui são concorrentes, né? Que se eu continuar, vou ter um ponto aqui, retas concorrentes. Se essa reta se cruza de modo que ela forme exatamente 90 graus aqui, forma esse desenho, uma espécie de cruz, né? É uma reta perpendicular, tá bom? É uma reta concorrente, perpendicular, concorrente oblíqua e paralela, tá bom? Então, entendido aí o conceito bacaninha, tá? das duas situações, tá? Agora nós vamos usar o esquadro para representar as retas paralelas e retas perpendiculares. Como é que a gente faz usando o esquadro dentro do desenho, tá bom? Dentro da geometria. Tranquilo? Estou aqui armado com os meus dois instrumentos, tá? Eu tenho aqui a régua, tenho o esquadro. Você pode usar o outro esquadro também para apoiar, tá bom? Eu vou utilizar os dois. Você pode usar tanto, porque isso aqui é reto, né? No esquadro também é reto, você pode utilizar qualquer um dos dois instrumentos, ou a régua no lugar, mas de fato você vai precisar de um esquadro, devido a esse ângulo aqui, ó, ser equivalente a 90 graus. Então, se você imaginar que uma reta foi passada aqui, né? Alinhada com essa reta aqui, com essa régua, e você alinhar o esquadro aqui, ó, você aqui já tem uma reta perpendicular nesse ponto aqui, ó, tá vendo meu dedão aqui, ó, já uma reta perpendicular, tá bom? E se você quer uma reta paralela, já que você presta atenção para cá, como é que você vai fazer, né? Olha como que você vai fazer para encontrar uma reta paralela. Você vai pegar a tua régua, vai apoiar ela no caderno, de modo que o esquadro fique alinhado com ela aqui embaixo, tá vendo? Ó, tá bem alinhado aqui, ó, tá bem coladinho, aqui, ó, tá bem coladinho aqui, deixa eu sair da frente, isso, ó, tá bem alinhado. Aí você vai verificar se essa linha aqui, ó, se esse segmento aqui, a reta, tá alinhado aqui também, tá vendo?
Tá bem alinhado. O que você vai fazer agora? Você vai deslocar esse esquadro para lá ou para cá. Qualquer movimento que você fazer no esquadro, essa reta, a linha que você traçar com esse lado do esquadro, ela vai ser exatamente uma reta paralela a essa. Porque você vai traçar o esquadro, você vai movimentar ele nesse sentido, por exemplo, né? E aí você tem uma linha, eu vou tentar fazer aqui com a mão esquerda, tá bom? E fica mais ou menos aqui assim, ó. A reta paralela fica aqui, ó. E aí você tem uma reta paralela. Ah, eu quero mais de uma, que não quero nessa posição, quero mais para cá. Você puxa e faz aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você alinha o esquadro com a reta que você quer fazer uma paralela a ela, alinhou a régua com o outro lado do esquadro, qual forma 90 graus com o lado que está alinhado com a reta, e desliza o esquadro sobre aquela régua, tá bom? Isso com suavidade e firmeza. Firmeza na mão que está segurando a reta, e a régua, e suavidade na que vai movimentar o esquadro, beleza? Então é nesse sentido que você faz a reta paralela usando régua e o esquadro. Se fosse para usar o outro esquadro, você posicionaria o esquadro no lugar da sua régua, né? Minha espada aqui, não sei do nome de nenhum personagem que usa espada, mas minha espada aqui do poder, né? Minha espada do conhecimento, me ajuda a desenvolver problemas, ajuda a fazer as coisas bem alinhadas, né? Retas paralelas, por exemplo, é uma das funções da minha régua. E aí nós temos aqui exatidão, né? Nós temos, não exatidão, né? Mas nós temos o próximo de duas retas paralelas, tá? E você pode verificar no seu desenho aí, quando você fizer, que a distância entre elas será a mesma em qualquer ponto. Não importa o tamanho, não importa o sentido que você levar essas retas paralelas, tranquilo? Vamos verificar então como que fica a reta perpendicular usando esses dois instrumentos. O que você vai fazer? Primeira coisa é você alinhar um dos lados do esquadro com a figura, com a reta que você tem aqui. Então, vou alinhar ela aqui. Estou alinhando aqui, ó. Eu vou alinhar para cima. Ali aqui, ó. Tá alinhando aqui. Vamos verificar. Beleza, tá alinhadinho, tá vendo? Aí não deixa no caderno aí, é mais fácil para você segurar. Comigo aqui é ruim porque eu tô só com a mão, né? Então, não deixe ele ficar se movimentando. Alinhou? Pega a régua e vem aqui, ó. Tá? Vem a régua e vem aqui. E cola aqui na lateral dele, ó. Colou aqui, alinhado com a reta que tá lá, ó. Tá alinhadinho a régua também, tá vendo? Vem com o esquadro. Aí você sabe que nesse lado com esse, forma 90 graus, que é onde vai formar os 90 graus na reta perpendicular. Então, qualquer lugar que você traçar essa linha, vamos traçar aqui, por exemplo. Essa linha que eu acabei de fazer, ela é uma reta perpendicular naquele ponto. E aí, o que você faz? Você pega a sua régua, né, que é menor do que essa, lógico, né? Régua de caderno. Alinha aqui na lateral, ó. Alinhou aqui com a reta que você vai desenhar perpendicular. E aí você faz isso, ó. Dá a continuidade dela seguindo a linha de raciocínio lá, né? Seguindo a régua, a reta que você fez no início, a reta pequenininha, beleza? Então, esse ângulo aqui formou-se 90 graus, tá bom? Então, se você olhar o material de vocês, tem essa informação na página 374, 375, passo a passo como você faz para utilizar os esquadros em conjunto com a régua, tá? Para formar retas paralelas e retas perpendiculares, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam agora é pratique esses desenhos no material de vocês. Tem bastante coisa para você fazer no módulo 12, tá? Você pode pegar o material e resolver esse material, tá bom? Faça ele, capriche nos desenhos, utilize o material auxiliar. Nem adianta você tentar fazer com a caneta, que talvez não vai funcionar, somente para fazer esses dois desenhos. E esse desenho, cara, apesar de ser simples, desenho retas paralelas e perpendicular ser um assunto simples, ele é bastante aplicado no assunto de semelhança de figura e congruência de figura, que é bastante importante para o teu conhecimento na matemática a partir de aqui, tá bom? Então, bons estudos, façam as tarefas e fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser, tá?